mim, preciso de alguém, cuida de mim. Estou cansado de viver assim, estou só, muito só. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Essa noite nós estamos aqui do altar da nossa igreja. Vamos gravar nossa live, nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe os irmãos que têm comentado no canal, que têm passado por este canal. Que Deus continue abençoando essas famílias. Aonde eu não posso ir, que a minha voz venha chegar. Em nome de Jesus, que através desse canal Deus possa entrar em lares, fazer a diferença em nome de Jesus. Estamos um ano na campanha Jeová Jireh, segundo o propósito do livro de Juízes. Então os irmãos deixam a Bíblia aberta no livro de Juízes, capítulo 3. Louvado seja Deus enquanto eu adoro o Senhor. Já abriu porta pra mim que ninguém podia abrir. Deus já fez milagres em mim que ninguém podia fazer. E o que Ele fez me leva a crer que ainda mais Ele fará. E o que Ele fez me leva a crer que coisas maiores vão acontecer. Deus não vai parar de trabalhar, não vai parar de trabalhar. Deus não vai parar de trabalhar, não vai parar de trabalhar. Deus já abriu porta pra mim que ninguém podia abrir. Deus já fez milagres em mim que ninguém podia fazer. E o que Ele fez me leva a crer que obras maiores Ele fará. E o que Ele fez me leva a crer que coisas maiores vai acontecer. Deus não vai parar de trabalhar, vai parar de trabalhar. Deus não vai parar de trabalhar, não vai parar de trabalhar. E um dia perguntaram para Jesus porque Ele estava curando no dia que não era para curar. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, porque para Deus não existe feriado. Como Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também. São dois no céu e um na terra, três trabalhando para o nosso bem.
de trabalhar, não vai parar de trabalhar. Deus não vai parar de trabalhar, vai parar de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória ao Pai. Então vamos abrir a Bíblia, livro de Juízes, capítulo 3. Já pregamos o primeiro e o segundo. Agora vamos dar continuidade. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, essa noite na tua presença, meu Pai. No nome de Jesus, que nessa noite, meu Senhor, eu venha diminuir diante da tua tribuna, do teu altar, meu Pai. Que o Senhor não venha deixar eu pregar da minha carne, do meu ego, do meu orgulho, do meu eu, da minha vida, Senhor. Me esconda na tua misericórdia. Esconda minhas fraquezas, meus erros, Pai. Que apareça a tua perfeição. Apareça o Senhor nas palavras que saem da minha boca, Pai. Meu Deus, essas palavras entrarão em lugares onde eu não vou entrar, mas elas vão entrar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai Todo-Poderoso, meu Senhor. Tu és o professor dos professores, o mestre dos mestres. Eu te convido para descer aqui no altar da igreja, para tomar esse microfone das minhas mãos, para conduzir, meu Deus, essa palavra, colocando um anjo de fogo aqui do meu lado, Senhor. Um anjo de fogo na minha direita, um anjo de fogo na minha esquerda, anjo de fogo aqui dentro da congregação, lado direito, do lado esquerdo. Coloca um anjo de fogo na porta da igreja, um anjo de fogo na esquerda. Guarda esse culto, meu Pai. Guarda essa comunhão, Senhor. Nós ordenamos agora, Pai, para o inferno, Pai, para os principados, potestades, dominadores, que Ele pega agora tudo que pertence a Ele, no mundo espiritual agora, emocional, físico, sentimental, familiar, financeiro, que tiver aqui dentro agora, paralisado aqui dentro, Pai. Que Ele venha pegar o que é dele agora. Eu dou um segundo para que Satanás pega tudo que é dele, dentro e fora da igreja. Vai passando o teu fogo agora, através da palavra, vai queimando, libertando, lavando, purificando, renovando, restaurando. Assim como os apóstolos, quando pregava, o Senhor o confirmava, a palavra com sinais, prodígios e maravilha. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Eu te convido mesmo, Jesus, para que entre na sua casa e toque em nossas almas, que aquela palavra que queimou no coração dos apóstolos no caminho de Emaús, que ela venha queimar em nós nessa live. O comandarai jere mandarabachou rai jerei joromanaga subicanchorabacheia. Venha queimar em nós, Senhor. Venha queimar em nós, Senhor. Remandalabacantalabachomandagasúbia. Abaixa o céu aqui, Senhor. Abaixa o céu, Senhor, e fala para mandar jocomandagachamandá. Cheio de cantalabasúria. Confirma a palavra. Confirma em nome de Jesus, meu Pai. Deus vivo, Deus poderoso. Livro de Juízes, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus.
palavra de Deus vai dizer: servidão dos israelitas sobre Cusã, rei da Síria ou Arã. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas aprovar a Israel, a saber, todos que não sabia de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhe ensinar a guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Ramate. Esses, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se daria ouvido aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, tomara de suas filhas para si por mulheres, dera aos filhos deles suas filhas, serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel, 7, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esquecera do Senhor, seu Deus, serviram aos Baalins e a Asterote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os vendeu em mão de Cusã, Risataim, rei de Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim, 8 anos. Louvado seja Deus. Então nós passou pelo livro de Josué. Nós aprendemos, irmãos, que Josué disse para esse povo, colocou esse povo no capítulo 24 na parede, disse para eles servir um só Deus, e disse para eles que era para expulsar todos os moradores das terras estranhas de Canaã, do meio da terra da promessa. Mas a Bíblia vai dizer que logo após que Josué morreu, o povo aqui começou a servir a Deus parcial. Aí eles começaram no capítulo 1 a conquistar as terras, mas eles já não tiravam o povo de terras estranhas do meio da terra da promessa. Eles deixavam o povo. Então eles começaram já a quebrar a regra que Moisés e Josué lhe deixaram. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Juízes que ficou o povo que ficou no meio desse povo. A palavra de Deus vai dizer que esse povo virou um laço para a nação de Israel. E a Bíblia diz que Deus então agora permitiu que os que ficaram para fazer um teste para o povo de Israel, para ver se realmente eles amavam os mandamentos de Deus, se eles amavam os princípios que Josué e Moisés tinham deixado. Então a palavra vai dizer, então somente o 2, para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos que dantes não sabia disso. Então aquele povo que ele não quis expulsar, eles quis fazer do jeito deles. Deixou esse povo, e esse povo eles servia outros espíritos. Eles eram espírito de Baal, eles adoravam outros deuses. E como eles adoravam outros deuses, agora eles os deuses deles não vão unir com o Deus de Israel.
O que vai acontecer? Essa nação vai pagar um alto preço. Vai pagar um alto preço. Então, a palavra de Deus, da mesma forma que aconteceu naqueles dias, essa palavra ela serve de reflexo para os dias de hoje. Nós não podemos servir a Deus parcial. Deus, Ele quer que nós sirva a Ele integral. É completo que serve a Deus. E aquele povo queria servir Deus pela a metade. Não queria fazer do jeito que Deus queria. Eles queriam fazer do jeito, queriam lutar as guerras do Senhor, do jeito deles. Então eles não queriam expulsar o povo para não ter trabalho com a guerra, a não aumentar a guerra, o esforço, o sacrifício. Eles resolveram deixar um povo estranho no meio da terra da promessa. E mais na frente esse povo é idólatra. Esse povo não serve a mesma aliança que o povo de Israel. E ali quem é que vai cair? Quem vai cair é o povo de Deus, porque a luz ela é leve. A luz ela é mais leve do que as trevas. Então quando a gente começa, irmão, a habitar com as trevas, você fica cansado, você fica pesado, porque as trevas ela é pesada. A luz ela é leve. Então Deus queria que a terra da promessa fosse uma terra em que habitasse só os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel não queriam ter trabalho de lutar pela terra. E aquele povo que eles estavam deixando na terra eram adoradores de outros espíritos. Então agora Deus vai permitir que eles tentem o povo dele. Ele vai permitir agora a prova. Assim acontece com nós. Se nós não queremos obedecer o Senhor de verdade, se nós vem na igreja quando nós quer, que nós serva a Ele parcial, eu e você vai pagar o preço. E aqueles que nos apoiar vai pagar junto com nós. Então a Bíblia, ela vai dizer que agora Deus vai usar um para lutar contra o outro. Então a Bíblia, ela está nos ensinando. Ensina a gente o caminho em que deve andar. E no juízo vai dizer que esse povo deu trabalho para Deus. Era um povo que pecava. Era um povo que não convertia. Vinham os profetas, mostravam a lei, puseram na parede. Mas quando os profetas morriam, eles faziam tudo de novo, a mesma história. Não queria lutar, sacrificar, expulsar o povo que eram as nações estrangeiras de Canaã, Sidônio, Eveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Ramate. Esses pois ficaram para pôr a prova em Israel. Então agora Deus fala, já que ele não quer fazer total, está fazendo pela metade, eu vou pôr eles para provar o povo de Israel. Agora, o espírito daquele povo vai tentar o espírito do povo de Deus. Aí fica alerta para nós nessa noite. Quando nós misturamos com pessoas que ela faz a aliança de Deus relaxadamente, isso fica na live e fica aqui na igreja. Isso é um grande perigo, porque eu relaxo o espírito, irmão, que está nas pessoas, relaxada, vai tentar aqueles que estão no mesmo espírito, no Espírito de Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer: então, irmãos, a palavra vai dizer no versículo que Deus permitiu agora a prova daqueles que estavam
fora da direção da aliança de Deus contra os israelitas. E o que acontece com os israelitas? Eles caíram no laço. Estes, pois, ficaram por eles a prova. Então, quem que nós temos que depender, irmãos? Nós precisamos depender de Deus e não da mão dos homens. O povo de Deus tinha medo de lutar. O povo de Deus tinha medo de enfrentar as pelejas. O povo de Deus tinha medo de enfrentar a guerra. Eles preferiam poupar aquele povo que adorava outros deuses. E aqueles outros povos vieram ser um laço para eles. Mas que nessa noite eu, a igreja, os irmãos que acompanham nas redes sociais, nós não venham ter medo de lutar por Deus, de fazer o que Deus quer de nós, total. Deus não quer que nós sirvamos Ele pela metade, irmãos. Deus não quer que nós guerreamos as guerras dele parcial. Deus quer que nós sirvamos a Ele completo. O povo não trabalhou completo. O povo não expulsou os povos estranhos. Eles temeram aquelas pessoas. Mas o que Deus quer dizer no livro de Juízes? Eu e você dependemos da mão de Deus. Nós devemos ouvir a palavra e guardar os princípios, guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos, lutar pelos princípios da palavra, lutar pela vontade de Deus, pelo que Deus quer da igreja nos últimos dias, pelo que Deus quer dos seus escolhidos nos últimos dias. Porque se eu e você fizer as coisas para Deus parcial, da nossa forma, da nossa maneira, nós seremos laço para as pessoas que estão na luz. Aleluia. Glória ao Pai. Então, Deus vai usar guerra. Aquele povo agora guerreia contra o povo de Deus. Da mesma forma, foi Salomão tendo temor de Deus e casa com a egípcia. Agora os deuses daquela mulher, no fim da vida dele, ela desvia o coração de Salomão. Então quando Deus fala, eu quero desse jeito, é desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. Agora a Bíblia vai dizer aqui embaixo. E habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, que era para ser tirado, dos heteus no fim, camorreu, perizeus, heveus, jebuseus. Agora ele já começa a contaminar. Agora ele vai fazer o que a aliança de Israel era proibida. Ele vai tomar das filhas dos estrangeiros, que não podia, que Abraão mandou o servo dele buscar uma esposa para Isaac, da mesma família de Abraão. Da mesma forma, a Rebeca diz para Isaac, casa lá em Canaã com uma moça da mesma parentela. Agora, os filhos de Israel sabiam que não podia ter alianças, casamentos com mulheres estrangeiras. Mas como, irmão, esses filhos de Israel, depois que Josué morre, eles lutam relaxadamente. Eles vencem as guerras e Deus era com eles. Mesmo eles estando daquele jeito, fazendo daquele jeito, eles ainda conseguiam vencer algumas guerras. Deus não retirou total a misericórdia dos filhos de Israel. Mas, porém, eles já estavam com a aliança fora da aliança. Então eles tomam filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. Aí agora nós vamos ver que tudo que nós faz é uma colheita. Tudo que nós plantamos, nós vai colher. Vai chegar o tempo da colheita para o povo de Israel. Aí agora
aquele povo que estava junto com eles, relaxado, que servia a outros deuses. Tinha as moças e os rapazes começaram a casar com as filhas daqueles filhos da promessa que não podia. Aí agora a Bíblia vai dizer que a ira de Deus vai se acender. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Se esqueceram do Senhor seu Deus, serviram a Baal e Asterote. Agora, quando você une com uma pessoa, o espírito que está nela vai unir com o seu espírito. A aliança, nós fazemos aliança com um irmão ou com uma irmã da igreja, ou com o marido, com a esposa. Aquele espírito que está naquela pessoa, ele vai repartir. Ele vai vir para a nossa vida. Nós vai pegar o mesmo espírito que está na outra pessoa. É por isso que é como eu conversei com a irmã no início. Falei, quando você congrega numa igreja, que a liderança é relaxada, o espírito que está no pastor, na liderança, vai pegar você. E quando o pastor, ele fica passando a mão na cabeça dos irmãos, que vem na igreja, da maneira que eles querem, que anda do jeito que quer, que faz do jeito que quer, o espírito vai repartir um com o outro. Então a aliança não é para menino e menina. A aliança é sério. A aliança é coisas que não é de brincadeira, irmãos. Então esse povo fizeram aliança com povos estrangeiros. E apareceu mal aos olhos do Senhor. Então nós devemos, cada um de nós, zelar pela nossa vida e pela vida do nosso próximo. Ter cuidado. Se nós é crente, vamos andar direito. Vamos parar de brincar com as coisas de Deus. Vamos ter um companheirismo correto. Vamos andar na igreja com sinceridade. Vamos congregar direito. Porque a igreja não é brincadeira. Igreja é sério. Servir a Deus é sério. Os espíritos, eles atrapalham a vida espiritual das pessoas, que unem com aquelas pessoas. Agora, Deus olha lá do céu e ele, irmão, ele vê por mal, ele acha mal aquela aliança que ele já tinha de falar para não deixar aquelas pessoas ali junto com a nação de Israel. Mas Israel não lutou total, lutou parcial. Então a ira do Senhor acendeu contra Israel. Ele vendeu em mão de Cusã-Zataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel viraram escravo desse rei 8 anos. Qual o propósito do diabo? O diabo, ele quer que nós sejamos escravos dele. Mas nós só vamos ser escravos do diabo se nós andar de braço dado com pessoas relaxadas. Se você viver aliança com pessoas estranhas, relaxadas, você vai servir ao inimigo juntamente com aquela pessoa. Mas se você não está nesse propósito, você depende de Deus, você depende do Senhor, você anda com o Senhor, você faz a vontade de Deus, você quer servir Ele de alma, espírito e corpo, quem vai reinar é o Senhor Jesus. Porque está escrito na Bíblia que nenhuma condenação há para aqueles que andam com o Senhor, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele foi servir a um rei, porque eles não obedeceram os mandamentos do Senhor, fizeram alianças erradas. Mais uma vez,
A Bíblia vai mostrar Israel apanhando, apanhando, apanhando. O que acontece com Israel no capítulo 3, no versículo 9 ao 11. Aí Israel, eles voltam a clamar de novo. Eles voltam a buscar misericórdia de novo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou os filhos de Israel como um libertador. Então Deus, ele era tão bom, que Deus, ele não é como nós os homens. Ele exclamou e Deus levantou um libertador. Novamente Deus, ele tem misericórdia daquele povo. Ele mostra que o homem é pó, que o homem é falho, que o homem é cinza. E que passaram 8 anos, eles clamaram. E o Senhor novamente dá outro libertador para ajudar esse povo que errou e libertou. E Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor. Julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na mão a Cusã-Risadaí, o rei que estava fazendo do povo de Deus escravo, e a sua mão prevaleceu contra esse rei. Então a terra sossegou 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então Deus levanta o libertador, eles ficam 40 anos em paz. Sossegados, tranquilos. Agora vai vir outro ciclo de novo. No capítulo 3, no verso 12 até o 14. Eles tornam fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E o que traz guerra na vida da gente? É quando a gente faz o que é mal aos olhos de Deus. Deus vai vendo nossas vidas. Deus coloca as lutas, como foi falado aqui, os problemas, para tentar nós, testar nós, para verem se nós vai guardar a palavra, os mandamentos dele. Se nós, irmão, cede, se nós faz aquilo que nós achamos que tem que fazer do nosso jeito, da nossa maneira, nós está atraindo a ira de Deus no tempo certo. As guerras virão para nós. Então, é o que nós temos que fazer. Tudo que nós for fazer, nós temos que orar ao Senhor, se é da vontade de Deus. Se Deus quer daquela forma, para que nós não venhamos fazer nada mal aos olhos de Deus. Para que nós venhamos ter paz. Porque paz é uma coisa que a gente não deve vender. Que a gente não deve negociar. E como que a gente tem paz? Paz você vai ter se você não atrair a ira de Deus para você. Quando eles arrependiam e consertavam, eles ficavam muitos anos em paz. Mas quando eles faziam o que era mal aos olhos de Deus, o que Deus tem ciúme? Deus tem ciúme de nós andar igual o povo do mundo. Deus tem ciúme daqui na igreja nós ter uma vida e lá fora nós ter outra vida. Deus tem ciúme de nós servir a Ele relaxadamente. Deus tem ciúme de nós fazer amizades erradas. A Bíblia diz em Tiago que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Que Ele não quer que nós sejamos igual ao povo do mundo. Então quando nós amamos o mundo, quando nós fazemos do jeito do mundo, pode ter certeza absoluta que nós estamos fazendo fora da vontade de Deus. Não terá paz. Não teremos paz. Mas se nós arrepender, humilhar, se o meu povo chamar pelo meu nome, humilhar, clamar, buscar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Agora a Bíblia diz que passou os 40 anos, eles estão em paz.
Quando eles estão em paz, eles não aguentam ficar debaixo da paz. Eles vão de novo pecar contra o Senhor. Eles vão de novo fazer coisas que traz a ira de Deus. Aí o 12 vai dizer: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ajuntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, feriu a Israel, tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, novamente, ele fez coisa errada, ele saiu debaixo da paz, andou conforme queria. Então Deus torna a permitir a guerra. Aí vem a guerra de novo para esse povo. Deus permite que ele seja ferido pelos reis e eles tomam a cidade deles. Então, irmão, nós cristãos, nós temos que querer ter paz. Nós temos que querer ter uma vida de paz. Já que a gente não tem tanta coisa que a gente queria ter na terra, pelo menos uma coisa a gente deve querer ter: paz na alma, paz na cabeça. E para ter a paz, nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, debaixo do querer do Senhor. Ali nós vamos ter a paz. Não andar pelos nossos olhos, não andar pelos nossos corações, não andar no calor da ira, da euforia, das emoções aflorando, não fazer dos nossos braços, do nosso jeito, mas debaixo da vontade perfeita e agradável do Senhor. Mas mesmo o povo falho, enquanto está vivo, Deus está nos perdoando. Enquanto nós estamos vivos, o Senhor tem chance para a nossa alma. Mesmo eles falham, o 15 vai dizer: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou mais uma vez um libertador. Esse libertador chamava Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto da mão esquerda. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente ao rei dos Moabitas. Então eles levantam um líder que é canhoto. Para o povo de Israel seria um homem improvável, porque um libertador que vai trabalhar com a mão esquerda. Nós sabemos que a mão esquerda as pessoas têm mais dificuldade de fazer as coisas do que com a mão direita. Mas Deus, Ele trabalha da maneira que Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. Ele levanta os pequenos para confundir os grandes. Então Ele levanta um homem que aparentemente parece que vai ser um libertador improvável, porque vai lutar com a mão esquerda. Assim também é na terra. Deus tem levantado muitas pessoas humildes hoje em dia, que muitas das vezes a gente olha para elas e nem imagina que é um Deus tão grande sobre aquelas pessoas. Deus tem deixado muita gente grande de lado e tem levantado pessoas pequenas, que desce, que é humilde, que obedece, que tem coragem de enfrentar a guerra, que ouve a voz de Deus, que chega para frente na peleja. Deus, irmão, Ele não está atrás das palavras bonitas, não é da teologia que os homens têm. Deus está atrás da obediência dos homens. Deus está atrás, como foi louvado aqui nessa noite, de quem regaça as mangas, de quem tem coragem de enfrentar o diabo, de quem luta contra o diabo, de quem vai onde Deus manda, de quem faz o que Deus manda. Deus tem levantado homens improváveis nesses últimos dias.
E Ele vai continuar levantando até a vinda de Jesus. Pessoas pequenas, pessoas da mão esquerda, que é libertadora, libertador, que tem coragem de enfrentar o inferno. Porque a Bíblia diz que a minha guerra, ela não é contra o sangue e a carne dos irmãos. É contra demônios. E demônios é organizado. Demônio é uma hierarquia. Não se vence demônios de qualquer maneira. Demônios é uma hierarquia. É principado, é potestade, é dominador e príncipe das trevas em lugares celestes, em lugares de luz. Demônio não está atrás de quem já está brincando com ele, de quem ali é com ele. Mandará, jocou, mandagassuriá. Demônio está atrás de quem está buscando luz. O diabo, ele quer aliar é com quem está buscando luz. Ele não está atrás se você sair daqui da igreja e chegar em casa e acender um cigarro. Pegar uma garrafa de cerveja, ir para as drogas, para a prostituição, para o adultério, para a pornografia. Ele não está atrás de você sair daqui para a roda de escarnecedor. Ele não está atrás de você sair daqui e brincar com a vida. Mas quem que ele quer pegar? Quem vive uma vida de princípio e temor de Deus. Quem enfrenta guerra, quem luta contra o diabo, é esses que ele quer pegar. Então, por isso Deus tem levantado libertadoras e libertador na terra. Pessoas que é improvável. Pequenas, que luta, que arregaça a manga e vai em frente do campo de batalha, luta pela sua pátria que é o céu, luta, porque um soldado ele tem que lutar, batalhar, até chegar ser um herói, até o dia da sua morte. Não podemos parar como foi cantado, porque se Deus lá no céu não para, como que eu aqui na terra vamos parar? Nós não estamos sozinhos, nós tem 3 aliados lutando por nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é que luta pela igreja na terra. Luta contra os principados que trabalham em hierarquia organizada. Então, nós não vencemos guerra de qualquer maneira. Nós vencemos debaixo da vontade de Deus. E os filhos de Israel enviou um presente pela mão desse Eude e fez uma espada de 2 fios de comprimento, de côvado, e cingiu por debaixo do seu vestido a sua coxa direita. Então o Eude, o homem da mão esquerda, que vai lutar por Israel, o libertador, vai levar aquele presente a Eglon, o rei dos Moabitas. Era Eglon um homem muito gordo. Então aquele homem ele não ficou preocupado. Por que que Deus me escolheu? Logo eu que tenho a mão esquerda, que tenho trabalho com a mão esquerda. Ele não perguntou por que que Deus não escolhe um homem que trabalha com a mão direita. E por que que eu tenho que ir lá levar esse presente eu sozinho? Para esse rei que é gordo dessa nação. Então é isso que Deus quer, irmão. Que nós não questionamos. Que nós não ponha ele à parede. Mas que nós aceitamos nosso chamado. Nós aceitamos que nós precisamos de Jesus. Que sem Jesus nós não é nada. Nós precisamos dele, de servir ele corretamente. Aceitar a vontade dele, o querer dele. É só isso que Deus quer. E sucedeu que acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxe o presente. Porém voltou das imagens de escultura que estão a pé de Gilgal e disse: tem uma palavra secreta para ti, ó rei.
o qual disse, eu estou no 19, cala-te, todos os que lhe assistem saíram de diante dele. Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse, Eude, tenho para ti uma palavra de Deus. Eude é o libertador, e levantou-se da cadeira o rei. Então Eude estendeu sua mão esquerda, pegou a espada que estava na sua coxa direita e cravou-lhe no ventre. Então ele pega a sua mão esquerda, tira a espada que estava escondida e mata o inimigo. Mata o rei, que era o inimigo do povo de Deus. Então, a espada representa a palavra de Deus. Então, qual é a função da igreja? Minha função, a função dos cristãos, a função dos crentes é partir para cima de quem está querendo te matar. Qual é o diabo que tem lutado na tua história para te deixar um crente relaxado? Um crente fora da vontade de Deus. Você tem que partir para cima dele. Matar ele. Destruir ele. Porque por trás desse mal, desse problema, dessa guerra, dessa luta, há um espírito, há uma hierarquia que comanda esse problema. E se nós não vencer, irmão, aquilo que quer nos tirar da presença de Deus, aquele problema nos vence. Então, como que o libertador faz? O libertador, ele vai para cima do problema e arranca aquela raiz, e arranca aquele mal, e joga aquele mal por terra, como Davi foi para cima do gigante. Cada um de nós tem alguma coisa que quer lutar em nossas vidas, quer impedir nós das bênçãos de Deus, quer impedir nós de estar na presença do Senhor. Esse problema, essa guerra, ela é nossa, e nós temos que partir para cima daquilo que quer te fazer voltar para trás, que quer te parar na terra, porque é espiritual. Então ele partiu e matou aquele rei com a mão esquerda. Então Eude estendeu sua mão esquerda, lançou a mão da espada direita e cravou no ventre, de maneira que entrou até a empulhadeira após da folha. Toda aquela espada entrou no ventre daquele homem. A gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, saiu até as fezes daquele homem. Então Eude saiu à sala, fechou as portas daquele lugar onde estava aquele rei. Os soldados daquele rei, tudo pro lado de fora. O Eude levou ele num lugar particular, matou ele e o soldado, pensando que ele estava conversando no particular. Saiu, vieram os servos e viram, eis que estava tudo fechado. Disseram, sem dúvida, o rei deve estar dormindo. E o rei já estava, era morto. Era um homem improvável, mas com sabedoria. Fez tudo na sabedoria. Não deixou que o soldado do rei percebesse que ele estava matando um homem lá dentro, que era o inimigo. Então nós vence o diabo com coragem. Nós vence o diabo com a palavra. Nós vence o diabo com sabedoria. E esperando, eles ficaram esperando até dizer chega. E viu que aquele homem, aquele rei, não levantava daquele lugar. Então eles resolveram abrir as portas para ver o que aconteceu. E eis que não abria as portas do cenáculo, viu que o rei não veio de lá. Tomou a chave e abriu, eis que o rei estava estendido, morto em terra. Eude escapou. Enquanto eles demoraram, ele passou pelas imagens de escultura, que era um rei idólatra, escapou para Seirá. Sucedeu que entrando tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. Então, enquanto o rei estava morto e os soldados apercebidos,
este homem tocou as trombetas e os filhos de Israel vieram, entraram naquela cidade e destruíram 10.000. E os filhos de Israel desceram com eles das montanhas adiante, disse: segui-me, porque o Senhor vos tem dado os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. Desceu após eles, tomou os vales do Jordão, Moabe, e nenhum deixou passar. Naquele tempo feriram os moabitas 10.000 homens, todos corpulentos, todos homens valorosos. Não escapou nenhum, porque a ordem que Deus deu para os filhos de Israel não era para deixar nenhuma pessoa estranha nas terras que Deus desse para eles. Era para matar todas as pessoas nas terras que eles invadissem e tomassem. Esse homem aqui que parecia improvável, ele fez o certo. Ele teve coragem, ele entrou, matou e conquistou uma terra. Então o livro de Juízes vai vir falando do pecado do povo de Israel. O povo peca, ora Deus levanta um libertador e vai ficando os libertador para a história. E enquanto aquele libertador está na frente, está vivo, aqueles filhos de Israel está tudo em paz. Quando o libertador morre, eles voltam a fazer tudo errado. Ou seja, você não pode depender só do pastor. Você não pode depender da liderança. Você tem que ter autoridade espiritual. Você também tem que aprender a vencer as guerras. Você tem que aprender a ter a palavra. Você tem que aprender a partir por cima dos demônios que está lutando na tua casa, na tua família. Porque se você não aprender, irmãos, você fica igual os filhos de Israel. Eles eram dependentes de libertadores. Eles não sabiam lutar. Sempre Deus tinha que levantar alguém para lutar por eles. Mas nós temos que aprender que o mal, esse mal aí que você luta, é um espírito que está por trás dele. E você tem que partir para cima dessa raiz e dizer: eu vou acabar com essa raiz do mal que está na minha vida. Arrancar essa raiz e dizer: eu vou fazer agora a vontade de Deus, do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer. Não ser dependente de libertador, de homens e mulheres, mas aprender com a palavra, aprender a guerrear. Porque quando morria o libertador, o povo voltava tudo de novo, de abusar, fazer da maneira que ele queria. Então, enquanto esses homens aqui, esse libertador ficou vivo, eles ficou depois deles, foi Sagar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois. E também eles libertou a Israel. Então, eles ficaram um bom tempo libertos, em paz. Agora, quarta-feira que vem, nós vamos falar de uma mulher que me inspira na Bíblia. Uma mulher casada, juíza, serva de Deus, que é Débora. Então, quarta, nós vamos entrar no livro de Débora. Então, hoje, nós terminamos o capítulo 3 de Juízes. E quarta que vem, nós estamos no 4, no livro de Juízes. Então, fica para exemplo da igreja. Para nós não querer fazer as coisas parcial. Mas, quando Deus falar: eu quero você assim, é assim. Quando Deus falar: eu quero que você anda, é assim, é assim. E se Deus dizer: eu quero você nessa postura, é nessa postura. E se você dizer: é do meu jeito, você vai levar guerra para as pessoas. Aonde você ir, a guerra de Deus vai atrás de você. Então foi assim que o povo de Israel pecava, porque eles não faziam do jeito que Deus queria. Então vamos orar nessa noite pela nossa live. Logo após nós oraremos aqui na igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, onde eu não entro pessoalmente, mas minha voz está entrando, meu Pai. Vem ajudar esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança, esse filho, essa filha que vai ouvir essa palavra, meu Pai, por meio da rede social, meu Pai. Meu Deus,
Trabalha nessa vida. Ajuda teus filhos aqui na terra, Pai, a ir para cima do inimigo. Ajuda eles a ter força, coragem, confiar, acreditar no Senhor. Vencer os principados, a hierarquia espiritual, meu Pai. Dá força para esses homens, essas mulheres. Cada um deles tem uma guerra para vencer. Não deixe eles conquistar pela metade, mas total, Senhor. Deus ajuda, pois Tu és o libertador. Envia nessa noite na vida deste homem e desta mulher que precisa de uma libertação, que precisa de graça e de misericórdia. A Tua libertação, meu Pai. Ser com esse povo, aonde eu entrar pela minha voz, meu Pai. Entra dando postura espiritual. Não deixa tuas filhas e teus filhos se corromperem com o mundo. Não deixa teus filhos e tuas filhas fazer uma aliança relaxadamente, meu Pai. Levanta eles, renova eles, restaura eles, guia eles, meu Pai. E eu abençoo este canal, eu abençoo esses irmãos e essas irmãs. Através do nome de Jesus eu declaro que o Deus de Eude, Pai, que o Deus de Otoniel, Senhor, o Deus que usou estes dois homens, meu Pai, que estes homens tiveram força, que o Teu Espírito capacitou. Eu declaro, capacita Teus filhos nos últimos dias, para vencer Satanás, meu Pai, para vencer as guerras aqui na terra, para glorificar o Teu nome diante de Ti, para que o Senhor venha olhar para eles e ver aquilo que é agradável diante dos Teus olhos, meu Pai. E assim, meu Pai, em nome de Jesus, essa noite vou despedir dos irmãos na nossa rede social. Muito obrigado por aqueles que comentam no canal. A Deus que continue abençoando em nome de Jesus e no sangue de Jesus. A irmã desliga lá e fazendo um favor. Senhor, essa noite eu te agradeço por esse culto, meu Pai.